Opa, tudo bem? Então, é quem diz que homem não pode lavar louça, homem não pode limpar a casa, homem não pode cozinhar e bom, coisas que para quem é imigrante vê que são temas ultrapassados, sendo que todo imigrante, principalmente o imigrante solteiro e recém-chegado, tem capacidade de fazer isso, porque do contrário teremos de ter uma empregada que trabalhe para nós diariamente. E acredito muito que para as pessoas que vêm de fora, digo os imigrantes, ou mesmo para os portugueses nativos, não tem uma empregada que trabalhe para eles diariamente. Isso porque nós teremos que garantir o salário mínimo para elas. E falando de salário mínimo para nós atentos, penso que já sabem que o salário mínimo aqui em Portugal foi atualizado para 820 euros desde o dia 1 de janeiro. E como já expliquei aqui em alguns vídeos, este valor não é o líquido, mas sim o salário bruto. O salário antes de qualquer taxa, antes de qualquer desconto. Porém, a única taxa em que será descontado será a taxa da Segurança Social, que são 11%. Isso significa que dos 820, que é o valor do salário bruto, descontando 11%, o salário líquido mensal do funcionário será de 729 euros mensais. Mais coisa, menos coisas, mais 729 euros mensais. E segundo o partido no poder, existe uma pretensão de pôr o salário líquido aos 1.000 euros, mas somente 2028. Bom, é importante haver mudanças, mas na minha opinião não mudou muita coisa face ao custo de vida que temos aqui em Portugal, porque o salário mínimo subiu, mas os médios e talvez os altos se mantiveram, sendo que tudo que não se desconta nos mínimos serão descontados nos médios. Com isso eu quero dizer que todo trabalhador que ofere de um salário mínimo está isento da retenção na fonte. Ou seja, em outras palavras, quero dizer que todo funcionário que recebe o salário mínimo mensal estará isento dos 23% que é normalmente a taxa das finanças. Estamos a ver o salário mínimo aqui em Portugal subir, mas a habitação continua sempre incompatível com a remuneração, porque só a remuneração que recebemos no salário mínimo é praticamente o valor de uma renda. Estamos a ver a alimentação cada vez mais alta, estamos a ver os impostos que pagamos aqui em Portugal cada vez mais altos. Se nós olharmos para a média da carga fiscal na zona euro, neste momento situou-se em 41,9%, sendo que em Portugal a taxa fiscal situou-se em 38%, ou seja, paga-se tanto imposto para tão pouca remuneração. Isso é praticamente o que traz insatisfação na população, isso é o que traz frustração na população, porque de nada adianta subirmos o salário mínimo, sendo que a carga fiscal subirá na mesma proporção que o salário mínimo. Mas enfim, o salário mínimo subiu, continuamos a ter uma vida mínima e neste vídeo não quero assustar ninguém, mas é importante percebermos as coisas um pouco mais a fundo e termos a noção de onde nós estamos ou sabermos aonde pretendemos ir, porque vir para Portugal e não ter esses mínimos conhecimentos, saber o porquê que a gente paga tanto imposto, saber o porquê que praticamente 1/3 do nosso salário vai para as finanças, é um pouco complicado e acreditem, aqui em Portugal paga-se muito imposto, paga-se tanto imposto para uma remuneração tão baixa. Bom, e voltando ao assunto inicial, é importante desbloquearmos o paradigma de que homem não pode fazer serviços domésticos, porque isso envolve muita coisa, porque em muitos casos, e principalmente para imigrantes recém-chegados, os primeiros trabalhos a se conseguir nos primeiros meses são basicamente estes, são serviços de restauração, e muitas das vezes nós temos que trabalhar na cozinha, lavar a louça, serviços de limpeza, na área da construção civil. Então é importante a gente deixar um pouco estes paradigmas de lado, esses estereótipos de lado e abraçarmos mais a nossa situação. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu vou deixar a parte dos comentários inteira para vocês escreverem aquilo que pensam, mas é isso. Fiquem todos bem, se cuidem e abraço.